Aos nossos queridos irmãos em Cristo, aos amados amigos, companheiros no Senhor, companheiros na jornada de fé, na caminhada de fé, eu quero saudá-los com a graça e a paz. Meus amados irmãos, neste tempo que o Senhor nos concedeu, neste tempo que o Senhor me concedeu para falar com vocês, o encargo que eu recebi do Senhor para falar com vocês, para compartilhar, para pregar, é 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Esses dois versículos estão na primeira carta do apóstolo João no Novo Testamento. No capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui a palavra nos diz que há um testemunho da parte de Deus. O testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus amados irmãos, este versículo, ele é muito claro, ele é direto, ele fala de forma clara, de forma explícita e franca, que a vida eterna está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, aquele que não tem o Filho, aquele que não tem Jesus Cristo, ele não tem a vida, ele não tem a vida eterna, ele não tem a verdadeira vida. Se nós temos o Filho de Deus, se nós temos a Jesus Cristo, se nós cremos no Senhor Jesus como o Filho de Deus, se nós recebemos a Cristo como o Filho de Deus, nós temos a vida eterna. Mas se nós não cremos no Senhor Jesus, se nós não cremos que Ele é o Filho de Deus que foi enviado, nós não temos a vida eterna. A vida eterna é a verdadeira vida, é a vida que é sem começo e sem fim, é a vida do próprio Deus. E no final do capítulo 5, aqui em 1 João, a palavra vai nos dizer que nós estamos no verdadeiro, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é a vida eterna. E Ele tem a vida eterna. Ele é sem começo e sem fim. Ele
viverá por toda a eternidade, desde a eternidade até para todo sempre. Ele viverá, porque Ele é a vida eterna. E se nós quisermos ter a vida eterna e vivermos para sempre, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é Deus, crer que Ele é a vida eterna. Louvado seja o Senhor. A vida eterna não fala somente de ser eterna em relação ao tempo, mas também fala de uma qualidade de vida, uma qualidade superior, ilimitada, de riquezas espirituais insondáveis, que pode permanecer na eternidade, que pode viver na eternidade, pode subsistir na eternidade. A vida eterna que é o próprio Cristo, a vida eterna que Cristo, o Filho de Deus, nos dá, nos qualifica, nos sustenta, nos supre, para que nós possamos viver na eternidade, a viver eternamente com Deus na eternidade. A vida humana, ela apenas nos qualifica, ela nos dá a condição de vivermos uma certa existência na Terra, uma existência limitada, uma existência curta, que passa muito rápido. Mas a vida eterna em Jesus nos faz viver pela eternidade. Nós poderemos subsistir na eternidade, para todo sempre com Deus, por causa desta vida eterna. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Essa vida eterna é uma vida sem começo e sem fim em relação a Deus. E em relação a nós, será uma vida que terá um início e não terá fim, quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus. E podemos recebê-la hoje pela fé. Se recebermos o Filho de Deus, nós receberemos a vida eterna, a vida que atravessará todas as eras na eternidade, que viverá uma era após outra na eternidade, conhecendo plenamente a Deus, conhecendo plenamente as coisas espirituais e celestiais na eternidade. Uma vida plena e perfeita, porque estaremos com Deus e estaremos em Deus, e Deus estará plenamente em nós. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Que nós possamos, com o coração aberto e sincero, crermos no Senhor Jesus, crermos que Ele é o Filho do Deus vivo e recebermos a Cristo como o Filho de Deus em nossas vidas, para recebermos a vida eterna pela fé, segundo a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós podemos receber a vida eterna recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que nós
possamos, irmãos, meus queridos amigos, que possamos tomar essa decisão de recebermos o Filho de Deus, crermos no Filho de Deus, Jesus Cristo, para recebermos a vida, a verdadeira vida, a vida eterna de Deus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor.